capítulo de número 12. Nós vamos ler 3 versículos deste capítulo, versículo 1 ao 2. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quantos podem dizer glória a Deus? Entenda que este capítulo é uma promessa extensiva. O versículo 3 encerra dizendo: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te fazer próspero, mas isso não é apenas extensivo à sua casa e à sua família. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus fala isso para Abraão, a minha família, a sua família, a nossa família, já estava na lupa de Deus, na mira de Deus, no projeto de Deus, no plano de Deus. E isso é gratificante, porque eu começo do princípio de que a minha família não é obra do acaso. Nós não somos animais que simplesmente coabitam e geram, não. Nós somos famílias, e que a palavra de Deus disse a Abraão que ele seria o referencial. Quando a gente fala em família, é impossível falar em família e esquecer a promessa que Deus fez a Abraão, porque foi o primeiro homem da Bíblia que teve uma promessa elencada, não só para ele, mas para toda a sua descendência e todas as demais famílias da terra. Aqui Deus não falava para as famílias apenas de Israel, era para as famílias da terra. Diga comigo, da terra. A minha estava inclusa. Era uma promessa extensiva por demais. Era uma promessa que transcendia a família de Abraão. Era uma promessa que transcendia a nação de Israel. Era uma promessa que transcendia aos povos do Oriente. Nós somos do Ocidente, mas essa promessa nos inclui. Era uma promessa a nível global. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí quando a gente chega lá em Êxodo capítulo 3 e verso 6, diz assim: e disse mais, era Deus falando: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E a Bíblia diz: e Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus fala em Êxodo 3 com Moisés, e Deus fala com Moisés e chama a atenção: Moisés, eu não sou um Deus aleatório, eu sou um Deus de descendência, eu sou um Deus de aliança, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aleluia. Com esse objetivo de conduzir o povo, de conduzir pessoas, aleluia, sob o seu nome, e fazer o grupo dessas pessoas abençoadas, Deus faz uma obra especial. Uma obra especial e uma obra também particular. Só que nesta obra especial e particular, ele usa Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Porque ele usa Abraão, Isaque e Jacó? Porque esses 3 homens, eles são levantados como 3 patriarcas. A história do povo de Deus está intimamente ligada com Abraão, com Isaque e com Jacó.
Falando que Abraão é o pai de Isaac, Isaac é o pai de Jacó, e Jacó é o neto de Abraão, e Abraão é o avô de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus de famílias, de laços. Isso quer dizer que uma promessa que você escuta hoje aqui no congresso em Disseu, ela pode alcançar a tua casa de tal forma que teu filho seja alcançado, teus netos sejam alcançados, tua descendência seja alcançada por uma promessa que foi feita aqui. Oh, aleluia! Então esses 3 patriarcas, aleluia, eles se destacam, e as suas experiências, elas têm que ser narradas, elas têm que ser contadas. Por quê? Porque as experiências de Abraão, de Isaac e de Jacó, não são experiências aleatórias, são histórias de vida, aleluia, são experiências para todo o povo de Deus. Quando a gente lê sobre Abraão, a gente aprende, porque ele foi alicerçado na fé. Quando a gente lê sobre Isaac, a gente aprende, porque ele foi alicerçado na perseverança. Era a gente entulhando o poço, e Isaac abrindo o poço, e Deus dando água ao poço de Isaac. Quando a gente lê sobre Jacó, a gente vê que a experiência de Jacó é uma experiência de um crente nutrido na fé. Era Labão dizendo: a partir de agora, os rebanhos que nascerem salpicados e malhados serão teus. Muda o salário de Jacó 10 vezes, bota salário para frente, bota salário para trás, inclui salpicado, tira salpicado, bota malhado, tira malhado, mas Deus fiel, com salpicado, com malhado e providenciando o escape de Jacó. A Bíblia registra a história desses homens como um exemplo. E eu gosto muito do que Paulo fala na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10 e verso 11. Paulo diz assim: ora, tudo isto nos sobreveio como figura. O que é figura? Como comparação. Como figura, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aí eu gosto muito da expressão NVT que diz assim: essas coisas que aconteceram a eles quem? Os patriarcas. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, e foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Então tudo que a Bíblia se refere a Abraão, a Isaac, a Jacó, as famílias deles, ficou registrado, não foi por acaso. Por que você acha que na Bíblia ficou registrado que Esaú pegou mulheres cananeias? E essas mulheres que Esaú pegou, essas noras que Esaú pegou, para Isaac e Rebeca foram amargura de espírito. Por que você acha que ficou registrado isso? É porque ainda hoje tem nora que é amargura de espírito. E essas coisas ficaram registradas para exemplo nosso. Por que é que você acha que ficou registrado que Caim matou Abel? É porque ainda hoje tem irmão que inveja o outro. Por que é que você acha que ficou registrada a história que Jacó não amava Leia, e Leia amava Jacó, e chegava ao ponto de trocar as mandrágoras do seu filho Rúben para poder ter uma noite com seu marido? Por que você acha? Porque ainda hoje existem mulheres que mendigam o amor do seu marido. Então tudo que ficou registrado, a Bíblia diz que ficou registrado para ensinamento nosso. Por isso que quando eu leio a palavra, por isso que quando eu medito na palavra, por isso que quando eu coloco a palavra no meio da minha família, eu tenho condições de sobra, de sobressair, de viver, de prosperar, de me animar, de ser fortalecida. Por quê? Porque foi escrito para engrandecimento espiritual nosso. Aleluia. Então Deus escolheu esse povo de Israel para ser o seu povo. Aleluia. Deus escolheu. Aleluia. E Jesus fala exatamente dessa importância de conhecer as Escrituras. E a expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, ela nos remete a uma frase bem simples: Deus é Deus de famílias.
Não pense você que o fato de você ter um problema dentro da sua casa, ter um filho mais rebelde, ter uma filha incompreensiva, ter um marido desajustado, ter uma nora que é muitas vezes uma pedra no seu calcanhar, isso passa desapercebido. Não, não. O nosso Deus é Deus de famílias e Ele está intimamente interessado em mudar a nossa situação. Aleluia. Então esses 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles são reconhecidos como ícones. E o que é na verdade um ícone? Um ícone é alguém que se distingue. Um ícone é alguém que simboliza uma determinada época, uma cultura, uma área do conhecimento, uma pessoa importante, uma pessoa reconhecida em sua área. Então eu posso dizer que em matéria de fé, Abraão é um ícone, porque ele foi chamado o pai da fé. Então os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, nós podemos dizer que são ícones, porque foram pessoas reconhecidas em suas épocas. E aí a família de Abraão, ela foi firmada na confiança de uma palavra proferida por Deus. Preste bem atenção. Todas as vezes que Deus liberar uma palavra sobre a sua família, você registre, anote. Por que, irmã Aparecida? Porque a mente da gente é falha. Anote a promessa de Deus. Se possível, anote a data. Anote os detalhes do que Deus está falando com você. Nós vamos ver que tudo começou aqui em Gênesis 12. Deus chega para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Tudo que aconteceu na vida de Abraão, na vida de Isaque, na vida de Jacó, até hoje tem descendência de Abraão lá em Israel. A guerra está truando lá, mas eles sabem que são descendência de Abraão. Tudo que aquele povo de Israel vem ao longo dos milênios vivenciando foi porque alguém creu numa palavra. A nação de Israel é uma nação firmada na palavra. Eles creem que são um povo eleito, eles creem que são um povo amado. E deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer a vocês. Deus me deu o privilégio de conhecer o Museu da Guerra dos 6 Dias em Israel. Foi uma guerra que Israel venceu, em 6 dias ele venceu 6 ou foi 7 nações. Quando ele mal tinha começado a voltar a ser nação. E eu vi lá as balas, eu vi os canhões, eu vi todos os artefatos que ele usava. E não tem outra explicação para aquele povo ter ganho aquela guerra. Quando ainda mal tinha se erguido outra vez como nação. Israel voltou a ser nação em 1948. Não tinha como aquele povo se sobressair se eles não crescem numa palavra. Então o que eu quero chamar a sua atenção? Você não pode ser uma mulher que escuta a palavra e a palavra sai do coração, não. Palavra de Deus, ela entra pelo ouvido, mas ela tem que ser gravada aqui, ó. Bata no seu peito e diga: é aqui. É aqui que eu tenho que guardar o que Deus fala comigo. Porque depois que você guarda aqui, pode o inferno fazer careta, pode a tempestade se levantar, pode o redemoinho bater nos 4 cantos da casa, mas você permanece de pé, o povo se apavorando e você dizendo: o meu Deus me prometeu e Ele é fiel. O que eu quero é que você entenda que quando você tem uma família, essa família está firmada na palavra de Deus, o inferno se levanta do mesmo jeito, a tempestade assola do mesmo jeito. Mas qual é a diferença? É porque no barco tem alguém que compreende que tem um comandante. É porque no barco tem alguém que compreende que Ele é Senhor, que acalma o vento, que aquieta o mar e que vai vir tempos de bonança. Aleluia. A família de Abraão foi firmada numa palavra proferida pelo próprio Deus.
Aleluia. Deus diz: sai da tua terra. Arruma, vou falar no meu nordestinês. Arruma aí os teus picuai, a tua mochila, vai embora. Para onde? Não vou dizer agora. Tu vai para uma terra que eu te mostrarei. Ei, você sair daqui de Teresina para você ir bem ali, como vocês gostam de dizer, né? O bem ali do piauiense é perigoso. Quando o piauiense disser bem ali, não vá a pé não, porque você pode se dar muito mal. Eu já conheço vocês. Glória a Deus por isso, né? Deus manda Abraão arrumar as coisas e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E o escritor aos Hebreus diz: e ele obedeceu, sem saber para onde ia. O que é isso, irmã Aparecida? É porque quando você está debaixo da palavra de Deus, pode gente botar medo, pode gente dizer que não vai dar certo, pode gente dizer que não vai prosperar, mas você está caminhando debaixo de uma palavra que foi liberada. E quem caminha debaixo de uma palavra que foi liberada por Deus, não tem perigo de ficar envergonhado. Oh, aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Há muitos anos atrás, Deus me chamou para fazer a obra. E aí eu passava a semana dando aula, final de semana viajando, pregando. E aí lá veio um problema. Fenda de ampulheta na corda vocal. De tanto eu falar, minha corda vocal lá entortou e abriu. E quando a médica fez aquele exame, olhou para mim e disse assim: você é profissional da voz? Eu disse: não, senhora. Ela disse: não, mas você usa muito a sua voz. Alguma coisa está errada aqui. Me conta aí como é que é a sua vida. Eu digo: bom, eu sou professora, eu passo a semana dando aula e o final de semana pregando. Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui. Mas tem muita gente novata. Aí ela disse: não vai dar para a senhora continuar fazendo as mesmas coisas. A senhora vai ter que decidir, ou passa a semana dando aula e o final de semana repousando a sua voz. Mas o que é que a senhora faz mesmo no fim de semana? Eu disse: eu sou missionária. Ela disse: como é que é esse negócio? Aí eu disse: não, eu trabalho assim para o Senhor, eu prego nas igrejas. Fui dizer a ela como era. Ela disse: pois a senhora vai ter que decidir. Ou passa a semana dando aula e o fim de semana repousando a voz, ou passa a semana sem usar a voz para poder no fim de semana pregar. Eu era recém-concursada, eu tinha só livrado o período probatório. E aí eu fui orar a Deus. E um dia eu ouvi uma professora dizendo lá no colégio, não sei o que, falando lá, readaptação em outra função. Aí eu disse: ei, como é esse negócio? Que eu não sabia nem que existia. Eu sei como é esse negócio. Não, readaptação em outra função é você entra com um processo para você ser readaptada, relocada em outra função. Aí eu disse: quer dizer que eu como professora posso entrar? Ela disse: pode. Agora tem uma coisa, a perda salarial é grande. Você vai perder Fundeb, você vai perder Pordigis, você vai perder isso, você vai perder aquilo. E aí eu não contei conversa, dei entrada no processo. Eu estou dentro do contexto de quando você compreende que uma palavra, você está debaixo de uma palavra. Dei entrada no processo, e quando eu dei entrada no processo, que a história se espalhou na escola, minha tia na época era diretora da escola, ela mandou me chamar no gabinete dela lá, ela olhou para mim e disse: o que foi que tu fizesse, criatura? Tu acabasse de entrar como professora efetiva do quadro do Estado, só livrasse o período probatório, tu vai ter uma perda salarial violenta. Por que você fez isso? Eu disse: porque eu tenho um chamado. E entre eu abrir mão da sala de aula e abrir mão da pregação, eu abro mão da sala de aula. Dei entrada. As chances eram pouquíssimas. Aleluia. Eram pouquíssimas. Mas chegou o dia da gente comparecer na junta. E todo mundo dizia assim: você vai para a junta, agora quando chegar lá na junta, você vai ter que mentir muito. E eu disse: pois está ruim. Porque Deus vai fazer alguma coisa por mim, porque eu não vou para isso não. Só que dias antes da junta, acho que um mês mais ou menos, não lembro quantos dias, eu fui pregar numa igreja da Madureira, e lá tinha um irmão, que ele já dorme no Senhor, o irmão Fernando.
E quando eu preguei naquele congresso de mulheres lá, eu falei, irmãos, ore por mim, porque tal dia eu vou estar passando na junta médica e eu preciso que Deus me dê vitória num processo de readaptação. E aquele irmão, eu não sabia, estava lá e ouviu, ele trabalhava na regional de saúde, lá por dentro com os médicos de junta e tudo. E quando terminou o culto, ele foi onde eu estava e disse, como é o nome da senhora completo? Aí eu disse, Maria Aparecida da Silva Borges. Ele anotou num papelzinho. Eu fiquei sem entender. Aí eu olhei para ele, ele disse, eu estou anotando o nome da senhora porque eu trabalho e eu vou dizer para os médicos lá que essa pessoa, vou dizer que é uma pessoa minha. Estou na minha. Mas como tinha passado mais de mês, eu lá sabia se esse irmão se lembrava de mim, também não liguei, não peguei o telefone dele, fui embora, não tinha contato nem nada. Chegou o dia da junta. Quando chegou o dia da junta, que a médica pegou meus papéis, olhou para mim e disse assim, a senhora sente isso? Eu disse, não, senhora. A senhora, quando fala assim, sente como se fosse uma lança cortando a sua garganta? Sente, não, senhora. A senhora sente isso? Não, senhora. A senhora sente... Não. Então, por que a senhora está aqui? Eu disse, porque eu quero me readaptar. Eu preciso sair de sala de aula, porque eu uso minha voz no final de semana. Eu prego, sou evangélica. E eu preciso me readaptar. E ela olhou assim os papéis. E alguém tinha me dito, olha, se você for readaptada, você vai ter que de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, estar lá se humilhando para os médicos, pegando novo atestado. É aquela coisa, aquela murrinha. E eu dizendo para Jesus, Jesus, eu não quero estar lá de 3 em 3 médicos, de 3 em 3 meses. Eu não quero estar lá de 6 em 6 meses. Eu quero que tu trabalhe por mim. E ela olhou para mim, aí pegou meu nome e disse, Maria Aparecida da Silva Borges. Olhou para mim e disse, a senhora é alguma coisa de Fernando? E eu disse, não, senhora. Quem é esse Fernando? Nem lembrava do homem. Aí eu disse, não, senhora. Ela disse, quem é esse Fernando? Aí ela disse, é um irmão. Um do bigode bem cheio, um irmão. Ele trabalha aqui com a gente. Porque ele deu um nome de uma pessoa e esse nome aqui da senhora. Aí eu disse, eu acho que é um que é da Madureira. Ela disse, é. Ela olhou para mim e disse, minha senhora, é o seguinte, para que a senhora não precise mais voltar aqui, botou bem grande, definitivamente. A senhora está readaptada definitivamente. Nunca mais a senhora vai precisar passar em junta. O Deus da palavra estava interessado em me tirar do cenário. Continuei trabalhando. Trabalhei até me aposentar. Aleluia. Mas em outra função. Porque outra função me dava a mobilidade de poder ir para os congressos. Não usava a minha voz. Eu trabalhava em secretaria. E me dava a mobilidade. O que é que eu quero chamar a sua atenção? É que quando Deus tem um projeto com você, você vai ter que caminhar debaixo da direção da palavra dele. Oh, aleluia. E quem caminha debaixo da direção da palavra, irmã Cleonice, pode se levantar o vendaval que tiver, o canhão que vier. Você sabe quem lhe prometeu. Você sabe, não arreda o pé. Oh, aleluia. Abraão, ele sabia, aleluia, que Deus tinha feito uma promessa aqui no capítulo 12. Agora bota aí a frase, a equipe da mídia, a frase que eu passei para vocês. O que uma família firmada na palavra pode vivenciar? O que a sua família firmada na palavra ela pode viver? Ela pode desfrutar da parte de Deus. Irmã Aparecida, se eu procurar ser uma mulher que firme a minha vida, firme a minha família na palavra de Deus, o que é que eu posso ganhar com isso? Primeira coisa, certeza do cumprimento de promessa. Oh, aleluia. Gênesis 12, 7, Deus aparece a Abraão e o texto diz, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a
tua semente darei esta terra. E ele edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abraão ficou tão certo que aquela palavra ia se cumprir, que ele levantou um altar em gratidão a Deus, porque Deus disse: eu vou dar esta terra à tua descendência. Primeira coisa que uma família firmada na palavra, ela vivencia certeza de cumprimento de promessa. Deus me readaptou, foi? Vocês acabaram de ouvir. Fiquei trabalhando na secretaria. Isso foi lá em 90 e alguma coisa. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Chegou o ano 2012. A governadora do estado era outra. No ano 2012, essa governadora se levantou, não vou tecer nomes aqui, porque eu não estou para fazer propaganda política. Essa governadora se levantou e baixou um decreto que todos os readaptados ia ter que voltar para a sala de aula. Vou eu entrando na escola. Uma funcionária disse: ei, Aparecida, você está sabendo? Porque tem gente que quando a desgraça chega na tenda dele, ele quer que chegue na sua também. Sabia? Você está sabendo? Eu disse: não, tu vai ter que voltar para a sala de aula. Eu disse: vou não. Tu vai voltar. Eu disse: volto não. Ela disse: mas menino, tu não está sabendo não do decreto aí, do edital que a governadora baixou? Minha filha, já tem gente recebendo carta, está todo mundo alvoroçado. Pode logo procurar uma escola para você, porque no que ela mandou os readaptados tudo voltar para a sala de aula, está faltando é sala de aula. E se a pessoa não arranjar sala de aula para dar as aulas, aí complica, porque perde salário. Aí o negócio, o balaio de gato está grande. Eu disse: minha filha, é o seguinte, nem eu volto para a sala de aula, nem eu vou procurar sala de aula, nem eu vou receber essa carta, e nem ela vai estar abaixo a minha readaptação. Ela olhou e fez: por quê? Eu digo: porque quem me readaptou me deu uma palavra. Quem me readaptou me deu uma palavra. Tu tá achando que, meu Deus, é menino buchudo que faz coisa para governador desmanchar? Conversa é essa? Ele é Deus de promessa fiel. Pode dar nó em pingo d'água, mas o que ele prometeu se cumpre. Ela diz: pois aqui está todo mundo aperreado, procurando escola. Eu digo: procurem, vocês procurem, mas eu não. Oh, aleluia. É só era o ribuliço dentro da escola. Era gente chorando, era gente procurando, era gente voltando para a sala de aula, era gente correndo, era gente, sabe, para um lado, para outro, e eu lá. Até hoje, nunca essa carta chegou para mim. Oh, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aí eu digo: Piacé, Deus quer levantar uma geração de mulheres que confiem no poder da sua palavra. Você não foi levantada para viver de lanchinho. Não, você tem alimento. Se alimente. Abraão caminhou confiando numa palavra. O que mais eu posso vivenciar se a minha família estiver firmada na palavra? Primeira coisa, certeza de cumprimento de promessa. Eu tinha certeza de que eu não voltava para a sala de aula como não voltei. Aleluia. Segunda coisa, descendência abençoada. Aleluia. Quando você firma sua família na palavra, é um irmão que não quer perdoar outro. Você diga: vem cá, meu filho, vamos para a Bíblia fala isso sobre o perdão. É alguém que está com ódio do outro: meu filho, vem cá, olha o que é que a Bíblia fala, para a gente não abrigar isso aqui no nosso coração. Vá fechando as brechas com o betume da palavra, e o seu barco vai se sobressair sobre as ondas, porque as brechas estarão tampadas.
Uma descendência abençoada. Deus promete a Abraão: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Agora eu pergunto, quando Deus prometeu isso a Abraão, ele sabia que Sara era estéril? Sabia, sim. Quem disse não está precisando ler Bíblia. Sabia. Deus é Deus de passado, de presente e de futuro. É onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Oh, aleluia. Uma descendência abençoada. Quando a sua família é firmada na palavra, a história é outra. Aleluia. Você consegue impregnar na sua família a palavra. E agora eu abro um parênteses para contar uma coisa que foi vivida há pouco tempo. Meu netinho Daniel. Mas não deixo de mencionar isso, para você entender o que é uma criança firmada na palavra. Minha menina começou a contar, falar para os filhos dela. Ela tem culto que ela faz só com os filhinhos dela. E começou a contar a história de Daniel para os filhos. Ela tem Samuel e tem Daniel. E ela disse que com o passar dos dias, chamava Daniel: meu filho, vamos orar. Quero orar não. Meu filho, vamos orar. Quero orar não. E ela disse que percebeu que o menino estava com medo. Vem cá, meu filho. Por que é que agora meu filho, quando mamãe chama, não quer orar? Porque ele orou, botaram ele na cova do leão. Mas de qualquer maneira a palavra estava sendo colocada. Ele creu tanto que ficou com medo. Aí ela foi explicar: não, meu filho, mas Deus deu vitória, mas ele escapou, mas o rei mandou chamar ele. Aí foi explicar de novo a história. O que eu quero chamar a sua atenção? Quando você firma a sua família na palavra, sua descendência é abençoada. Seus filhos, na hora que ele pisar o pé fora do prumo, ele vai se lembrar daquilo que você colocou na vida deles. Eles podem até se desviar, até ir no mundo, mas lá ele vai se lembrar daquilo que está firmado no coração deles. Encha a tua casa da palavra. Terceira coisa, o que acontece quando a nossa família está firmada na palavra? Experiências de comunhão. No verso 7 diz assim: e Abraão edificou ali um altar ao Senhor. Famílias têm sido destruídas por falta de altar. Falta intercessores na casa. Falar em altar é falar num ambiente de adoração. Aleluia. Jó é um exemplo de intercessão na família. Jó é um exemplo fiel de um intercessor de família. A Bíblia fala que Jó era rico, Jó era influente, era estimado, era respeitado. Aí você fica dizendo: eu não faço esse momento com a minha família porque eu não tenho tempo. E tu acha que Jó, com aquele horror de gado, de animal, de tudo, de servo, de serva, de filho, ele também não era um homem compromissado, não? Será que ele não tinha compromisso? Mas ele rompia esses compromissos, ao ponto de a Bíblia mostrar que Jó, ele não abria a mão de ser o intercessor da sua casa. Já que nós estamos em congresso de família, deixa eu abrir aqui um parênteses. A igreja da última hora tem que ser uma igreja que leve os homens ao confronto. Porque se você ler Gênesis capítulo 7, você vai entender que o sacerdócio do lar foi entregue ao homem. Mas muitas mulheres, elas estão no patamar de, vamos dizer assim, sobrecarregadas. Porque o marido acha que passa o dia trabalhando, não pode mais edificar o filho, não pode mais aconselhar, não pode abrir Bíblia. Muitos filhos, se você der a oportunidade, ele vai dizer: eu vi minha mãe ler na Bíblia, eu vi minha mãe de joelho. Mas se der a esse mesmo filho a oportunidade, ele vai dizer: nunca vi meu pai de joelho, nunca vi meu pai lendo Bíblia. Mas Jó era um fiel intercessor da sua casa. Jó é o exemplo de um pai comprometido, aleluia, de um pai comprometido com a vida espiritual dos filhos. Irmã Aparecida, e se falta Jó, eu tenho que me levantar. É duro dizer isso, mas é verdade. Jó não terceirizava o sacerdócio do seu lar.
Você quer respeito no cenário familiar, minha irmã? Você quer respeito? Seja comprometida com a saúde espiritual dos seus filhos. Que seus filhos possam olhar para você e dizer: minha mãe é a maior referência de oração que eu tenho. Que seus filhos possam olhar para você e dizer: minha mãe era uma mulher de Deus, minha mãe amava a oração, minha mãe amava a palavra de Deus, minha mãe era uma mulher de testemunho. Que respeito familiar seja comprometida com a saúde espiritual da família. No livro de Jó, capítulo 1, verso 4 e 5, eu acho interessante que diz assim: e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias, Jó os santificava, se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos os seus filhos, porque Jó dizia no seu coração: porventura meus filhos podem ter blasfemado contra Deus. E assim, termina o versículo dizendo: Jó fazia, eu não posso orar só uma semana pelos meus filhos, eu tenho que fazer. Eu não posso falar a palavra de Deus apenas uma vez, uma semana para meus filhos, eu tenho que fazer. É um trabalho contínuo. Aleluia. Os filhos faziam banquete, mas Jó levantava altar. Os filhos faziam festa, algazarra, mas Jó fazia sacrifício. Oh, aleluia. Glória a Deus. O que mais uma família afirmada na palavra ela pode vivenciar? A responsabilidade na condução da formação de alianças da sua casa. Que responsabilidade grande. Responsabilidade na condução da formação de alianças da sua casa. Quem são as alianças dos seus filhos? Minha mãe me criou com um ditado nordestino. Talvez vocês tenham até mães que tenham criado vocês também com isso aí. Minha mãe dizia assim: quem se encosta ao bom é igual a ele. Quem se encosta ao ruim é pior do que ele. A mãe de vocês faziam isso? Às vezes eu queria ir com a menina da rua, que muitas vezes era a voadinha da cabeça, e o adolescente. Aí eu queria ir junto com as meninas, minha mãe: vai não. Aí eu dizia: mamãe, deixa eu ir. Deixo não. Pé podre, só procura bota véia. Ela não é para você, e nem você é para ela. Mamãe, mas eu gosto tanto de ir com ela. Deixa eu ir não. Boa romaria faz na sua casa, está em paz. O que era isso? Que as mães de antigamente nutriam, ensinavam os filhos com provérbios populares. Elas não tinham acesso à tecnologia que a gente tem. Elas não tinham acesso ao conhecimento acadêmico que hoje nós temos. Elas não tinham acesso às bíblias de estudo e de ensinamento que hoje nós temos. Hoje, se você quiser um devocional para chorar, tem. Se você quiser um devocional para tomar café de manhã, tem. Se você quiser um devocional para massagear seu ego, tem. Se você quiser um devocional que você permaneça como Alice no País das Maravilhas, tem. As mães de antigamente não tinham nada disso. Mas elas eram raiz. Eram raiz. Elas sabiam que os seus filhos eram herança do Senhor. Elas sabiam que os seus filhos seriam a continuação da sua história. Aleluia. Glória a Deus. A responsabilidade na condução da formação de aliança da sua casa. Com quem seus filhos andam fazendo aliança? Não se preocupe, já foi até tema de estudo. Mães chatas criam filhos brilhantes. Porque a mãe que ama, ela conduz. Aleluia. Gênesis capítulo 24. Aleluia. Abraão tinha tanta preocupação com as alianças dos filhos, que ele, quando Isaac estava para casar,
Ele chama o Damasceno Eliezer, ele chama o empregado da sua casa e diz: eu quero que você faça um juramento, que tu não vai deixar meu filho Isaac casar com moça cananeia, tu vai bater na casa da minha parentela. Eu preciso pegar a moça de longe para o meu filho. O que era isso? Era o pai Abraão preocupado com as alianças. Por quê? Porque se Isaac arranjasse uma cananeia para estar no reduto familiar do patriarca Abraão, a história poderia ser outra, sim ou não? Às vezes uma pessoa que entra no seu contexto familiar, que não tem aliança, destrói uma família todinha. Às vezes a família é toda bonitinha, arrumadinha, as filhas tudo casadinha, com pessoas crentes, com pessoas direitas, tudo. Aí de repente, Satanás mexe lá no baú do inferno e coloca uma coisa atrapalhada, desanda as coisas. É assim ou não é? Abraão tinha esse medo, essa preocupação, porque Abraão conhecia o costume cananeu. Ele não queria, dentro do seu contexto familiar, uma pessoa representante da cultura cananeia. Gênesis 24, versículo 3, versículo 7 e 8. Diz: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho uma das mulheres filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da minha parentela, e que me falou e que me jurou. Ele me tomou, ele me falou, ele me jurou. Tinha certeza na palavra ou não tinha? Pois é, ele me jurou: a tua semente darei esta terra, ele vai enviar um anjo adiante de ti. Eliezer diz: e se a moça não quiser me seguir? Ele disse: ele vai enviar um anjo adiante de ti, para que tu tomes mulher de lá para o meu filho. E se a mulher não quiser seguir-te, tu estás livre deste juramento. Somente não faças para lá tornar o meu filho. Eu não quero que meu filho vá para lá, mas eu quero que de lá tu pegue uma moça para ser esposa do meu filho. Por que foi que Abraão teve toda essa preocupação? Aleluia, glória a Deus. Porque ele sabia, irmãs, que o projeto da sua casa deveria estar respaldado pela envergadura do plano, do projeto de Deus com a sua família. Se você tem uma família e Deus disse: eu abençoarei a sua família, abençoarei a sua descendência. Ah, porque Deus disse que abençoar, eu vou aceitar qualquer tramela. Conversa é essa? Eu sei é que Deus disse que abençoar, e baseado nesta palavra, eu vou orar: Senhor, o que for de ti, que chegue na minha casa, e o que for laço, desfaça, lance fora, lance longe, mas dê livramento à minha casa, à minha parentela, aos meus filhos. Tome eles em tuas mãos e tenha o teu cuidado com eles. O que mais uma família firmada na palavra pode vivenciar? Providências extraordinárias. Você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer dentro da sua casa. Aleluia. Um problema que você vem orando há tantos anos e não vê mudança. Mas quando Deus Ele entra no processo. Ele faz tão de repente que você fica procurando saber como foi que Ele fez. E nesta tarde é tarde de acender a candeia, porque Deus já liberou uma palavra. Vai ter um trabalhar de Deus dentro da sua casa, como se houvesse uma mão com um grande abanador. Vai lançar por terra a poeira. Ai, que a sé, restolho, resquício de passado. Ouve a sé. O que é isso? É Deus trabalhando dentro da tua parentela, no meio dos teus. Aguarde. Ouve, sé. O trabalhar de Deus vai chegar lá. O trabalhar de Deus vai chegar aí, mulher. Vai ser um trabalhar tão bonito. Eu dou com você.
Você tem dito assim: Deus, eu não vou ver mais essa cena. Deus disse: tu vai ver coisa muito maior. Será que tu estás vendo as minhas lágrimas? Aí Deus disse: não apenas vejo, mas tenho contado cada uma delas. Ai, que sé. Aguarde o trabalhar de Deus, porque esse processo vai glorificar o nome dEle. Dentro da tua casa vai ter choro, reconciliação, renovação de aliança, retomada de propósito. E eu já contemplo pelos olhos da fé o inferno desarmando aquela barraca. Porque tem hora e tem prazo, e Deus se apressa para fazer. Vai ter execução do céu neste negócio. Limite. Alguém diz assim: vai terminar desse jeito, para entristecer a tua alma e angustiar o teu coração. Mas nesta tarde Deus diz: acredite na palavra que está sendo liberada. Vai ter audiência marcada. Ai, que sé. E Deus vai mostrar que nessa audiência é teu advogado. Abraão chama Eliezer e disse: eu quero uma aliança para o meu filho, mas eu não quero mulher cananeia. Vá buscar uma mulher lá da minha terra. Eliezer vai, mas vai sem saber como é que vai ser a situação. Aí Eliezer chega perto da fonte e faz uma oração. E quem ora perto de fonte é saciado. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Quem ora perto de fonte é saciado. Nesta tarde é tarde de matar a sede. Tem fonte jorrando aqui. Tem água que vai levar restolho. Este congresso vai ser marcado por uma enxurrada do lavor de Deus. Eliezer vai, prepara os camelos, apipado de tudo quanto é bom. Chega na fonte e faz uma oração: Senhor, prospera o meu caminho. Que a moça que eu pedi água para beber, e ela deve beber a mim e aos meus camelos, seja aquela que tu reservaste para o filho do meu senhor Abraão, para o seu Isaque. Lá vem Rebeca. Oh, aleluia. E aqui eu abro um parêntese. Muitas vezes você faz o comum, se dedica no comum, e nem sabe que o comum atrai o extraordinário. Se você dissesse que Rebeca tinha voltado com ouro e com pendente, uma joalheria, eu ficava calado. Mas quem viu, minha filha, ela voltou com ouro e com pendente do poço. Sabe por quê? Porque quando Deus quer abençoar, até poço vira joalheria. Veio para dar de beber ao gadinho do pai, era o comum. Mas em dias comuns, Deus pode estar trabalhando para lhe dar o extraordinário. Oh, aleluia. Eliezer pede água e Rebeca diz: não só a ti, mas também darei aos teus camelos. E haja ela, e a Bíblia diz que ela ia lá e vinha e derramava água na pia, e os camelos bebendo água. E camelo bebe água, viu, minha filha? E eram 10. Há um estudo que diz que aproximadamente um camelo bebe 1.200 litros de água.
Mas Rebeca abastecendo os camelos. Oh, aleluia. Dando de beber. Oh, aleluia. Aí quando chega no versículo 21 diz assim. Estou dentro do contexto de providências extraordinárias. As providências são o quê? As providências são o quê? Você crê que Deus tem providência extraordinária para a sua casa? Abraão pediu uma esposa para Isaac. Eliezer pediu uma moça para levar para Abraão. Rebeca veio simplesmente dar água aos seus animais. Mas o tempo todo era Deus entrelaçando a história. Deus, quando Ele está, aleluia, preparando o cenário, Ele marca encontro. Oh, aleluia. Ele marca encontro, cancela encontro, marca a festa, cancela a festa. Oh, aleluia. A Bíblia diz, e o varão estava admirado de vê-la. O negócio foi tão grande, que até Eliezer ficou admirado. Mas rapaz, que moça corajosa para dar de beber a água a camelo, rapaz. Quando eu penso que ela está aqui, ela já está lá, vem mais água. Ele estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado o seu caminho. Então, inclinou-se aquele varão, depois que ele perguntou a Rebeca, que Rebeca disse que era filha de Betuel, disse tudo em quem eram seus parentes. A Bíblia diz, então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor. E disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade. O Senhor me guiou no caminho, à casa dos irmãos do meu Senhor. Eliezer reconheceu que Deus havia prosperado. Eliezer reconheceu que Deus havia guiado. Ei, tem coisas que Deus vai fazer que você vai dizer assim, só Deus. Irmã Aparecida, tem coisa que Deus vai fazer, que você vai ficar tão abestalhada, tão admirada com o trabalhar dele, que você vai dizer, só Deus. Nesse dia, tira o nome de quem não pode aparecer, deixe ele no trono. Deixe ele no trono. Quem está disposto a levantar a mão e dizer, só Deus. Só Deus. Naquele dia você vai dizer, isso aqui, irmã Cleonice, vem contar no ciclo de oração, diz, isso aqui, minhas irmãs, dá culto de ação de graça em casa, e quando vai testificar diz, no meio da parentela vai alçar a voz e vai dizer, no meio da vizinhança vai alçar a voz e vai contar, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. A Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele a exaltação. Eliezer reconheceu que era Deus. Um encontro marcado com a parentela de Abraão. Não teve ninguém que mandou um WhatsApp. Ei, tá chegando aí meu empregado. Vai lá para a beira do poço. Não teve ninguém que deu uma telefonada. Escuta aqui, Betuel. Estou mandando um rapaz aqui chamado Eliezer. Naquele tempo não tinha essas modernidades, não. Mas o Deus do encontro foi quem trouxe você aqui nessa tarde. Oh, aleluia. O que mais acontece? O que uma família firmada na palavra pode vivenciar? Ela pode vivenciar experiências, providências extraordinárias, responsabilidade na condução de aliança, experiências de comunhão, uma descendência abençoada. Ela pode vivenciar cumprimento de promessas. O que mais ela pode vivenciar? Milagres em meio aos vendavais e às aflições. Aleluia, milagres. Abraão tinha uma promessa: sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te abençoar, e vou fazer de ti uma grande. Mas a mulher era estéril. Como é que tu faz uma grande nação de um homem casado com uma mulher estéril? A mulher é idosa, tem um menino.
Depois que o menino nasce, Deus disse: eu quero que tu sacrifique o teu filho. Oh, aleluia. Abraão vai, Gênesis 22, vai para o Moriá. Mas olha o que está alicerçado na palavra. Gênesis 22 e 5, meu filho, bota aí depois do versículo 11 ao 13. Gênesis 22, versículo 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado o quê? Havendo adorado o quê? Está no plural. Ele não diz: havendo adorado eu torno a voz. Eu vou subir com Isaac. Depois de a gente adorar, os dois descem. Oh, aleluia. Havendo adorado, tornaremos a voz. Aleluia. Versículo 11 a 13. Quando ele levanta o cutelo, o anjo brada. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: de onde foi que o anjo bradou? Quem vive milagre com Deus, meu filho, até brado de anjo do céu vem. Mas o anjo lhe bradou desde os céus e disse: aleluia, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e por detrás dele tinha um carneiro, aleluia, preso pelos chifres. Em outras versões diz: travado pelas pontas. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Aleluia. Aquele carneiro preso no arbusto com chifre era a providência de última hora, Deus cumprindo o que tinha prometido. Eu pedi o teu filho para testar a tua fé, mas eu sou o Deus que te fiz uma promessa, e a promessa é que a tua descendência seria numerosa na terra. Tu vai descer com o menino, sacrifica o carneiro, o menino permanece vivo, o menino permanece de pé, a promessa permanece atuante. Você está sentindo aí o que eu estou sentindo aqui? A confiança de Abraão inabalável. Tornaremos a voz. Havendo adorado, tornaremos a voz. Quando chega no versículo 7, a gente encontra Isaac perguntando: Senhor, Pai, aqui temos a lenha e o fogo, e o cordeiro. Aleluia. Mas quem crê que vai ter adoração, leva a lenha. Quem crê que vai ter adoração, leva a lenha. Quem crê em Deus e confia como Isaac, pode até perguntar: onde está o cordeiro? Mas a resposta de Abraão é: Deus proverá. Quantas vezes você está dentro de casa, um contexto familiar, uma crise financeira, as coisas reduzidas, alguém chega e pergunta: mãe, como é que vai ficar? Pai, como é que vai ser? Mãe, como é que é isso? E você se levanta como Abraão e diz: Deus proverá. Ele vai trabalhar nessa causa, e de repente acontece o manejar de Deus. Oh, aleluia. Eu me lembro aqui agora de um testemunho de uma irmã. Ela disse que orava muito. Ela contou esse testemunho num trabalho que eu estava. Ela disse que orava muito pedindo a Deus uma casa. E orava e pedia a Deus essa casa, mas a condição financeira não dava margem para ela ter casa. E ela disse que numa tarde, num trabalho de ciclo de oração, o Senhor falou com ela e disse: eu te darei as chaves da tua casa. Ela disse que era uma promessa tão grande para ela. E ela disse: meu Deus, como é que tu vai me dar a chave da minha casa se meu marido vive só de bico? E eu ganho salário mínimo para tudo. Como é que vai ser isso? E ela disse que não sabia como é que Deus ia fazer. Quando foi um dia, apareceu uma pessoa procurando ela pelo Facebook. Resultado: o pai dela tinha tido outros casos
E ela tinha um irmão que ela nem sabia. E esse irmão tinha vontade de conhecer ela. E onde é que esse irmão estava? Morando no Japão. De condição lá. E localizou ela. E disse: eu quero lhe conhecer. E veio ao Brasil conhecê-la. E quando chegou na casa dela, conversando com ela, olhando a casinha muito fraquinha, olhou para a casinha e disse: minha irmã, essa casinha é sua? Ela disse: ah, quem dera que essa casinha fosse minha. É não, essa casinha é alugada. Ele disse: minha irmã, essa casa é alugada? É. Ele disse: ah, pois agora que eu estou sabendo o que foi que eu vim fazer aqui. Minha irmã, vamos aproveitar esses 15 dias que eu vou passar aqui na terra e vamos procurar uma casa para você, porque eu já saí do Japão com essa ideia. Se você tivesse uma casa, eu reformava, e se você não tivesse, eu comprava uma. Oh, aleluia. A mulher que não tinha dinheiro, o marido vivendo de bico, começou a chegar na cidade olhando casa, e o povo admirado. A senhora quer olhar a casa? Ela disse que toda metida é importante, porque Deus, quando quer botar gente para ser chique, bota. Esse Deus não é brinquedo não, menina. Ele sabe trabalhar e trabalha bonito. Ele só trabalha bonito. Aí ela disse que quando chegava na casa, disse que o povo conhecia ela na cidade, não botava crédito nela não, porque via aquela a mulherzinha de seu fulaninho que vivia de bico. Mas quando o irmão dela chegava, ela dizia assim: é ele que vai me dar de presente. Ah, no instante todo mundo mostrava a casa. Ela disse: eu nunca vi tanta casa na minha vida. Era o povo ligando para mim querendo mostrar a casa. Oh, aleluia. Quem jamais poderia abrir porta para mim ver casa, começou a ligar, oferecendo casa. E quando ela viu todas aquelas casas, e ela disse que com medo ali, meio limitadazinha, chegou para o irmão dela: meu irmão, eu gostei de uma lá, mas pode comprar aquela assim, que é a mais barata. Ele disse: não, eu não vim para comprar a mais barata, eu vim para comprar a que você gostou. Agora cutuca aí quem está do seu lado. Diga: já tem casa? Porque se não tem, Ele é o Deus que trabalha, Ele é o Deus que faz. Não tem condição, mas Ele é o Deus que abre. Vai ter mulher no próximo congresso já de posse. Vai estar contando aqui. Ah, vai ter o sopro de Deus e você vai dizer: como foi, como foi, como foi? A irmã Aparecida vai estar se alegrando, dizendo: não sei, mas Ele fez, Ele fez, Ele fez, Ele fez. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que mais acontece, aleluia, com uma família firmada na palavra? Uma descendência comprometida com Deus. Coisa melhor do mundo é uma descendência comprometida com o céu. Você não tem riqueza maior, minha irmã, para deixar para os seus filhos, do que você incutir Jesus na vida deles. Essa é a maior riqueza que uma mãe pode dar para os seus filhos. Não tem diploma, não tem emprego, não tem investimento universitário que supere uma mãe que sabe revelar Cristo para os filhos. Esse congresso é sobre isso, é sobre revelar Cristo, o maior de todas as riquezas, para os filhos. De que adianta seu filho conhecer tanta coisa, sua filha conhecer tanta coisa, mas não conhecer Cristo? Você está criando filhos. A sua descendência é para povoar o céu e saquear o inferno. Você entende o peso disso? Quantas vezes Satanás se arregimentou, tentou tirar as suas forças, tentou te prender numa masmorra, tentou te deixar detida numa sala com depressão, mas o inferno não conseguiu isso, porque sobre a sua vida repousa o aval da glória de Deus. Mulher, tu és vitoriosa. Você chegou nessa tarde aqui, tu és vitoriosa. O inferno tentou te deter, tentou te parar, tentou te entristecer, tentou arrancar o grito de louvor, mas nesta tarde alce a tua voz num brado de glória, porque você chegou aqui.
Ebaí, chovesse. Tem glória aí? Tem glória na casa? Tem glória no coração? Tem glória na vida? Tem glória no Espírito? Uma família firmada na palavra, ela gera uma descendência comprometida com Deus. Seu filho, sua filha, na hora que quiser pisar fora, lembra da palavra. Minha mãe dizia isso. Minha mãe falava isso sobre Jesus. Oh, aleluia. Abraão, Isaac e Jacó, eles viveram comprometidos com Deus. E porque eles viveram comprometidos com Deus, a palavra gerou confiança, compromisso, fidelidade e comunhão. Olha o que Deus fala com Abraão. Gênesis 17, versículo 1, depois você bota o verso 6. Diz assim: sendo Abraão da idade de 99 anos. Quantos anos ele tinha? 99. Qual é a tua idade, minha filha? Tem gente que já está dizendo assim: eu estou muito velha para ir para a igreja. Eu estou muito velha para me dedicar a isso agora. Estou muito velha para fazer um jejum. Sendo Abraão da idade de... Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e te farei frutificar grandissimamente, te farei nações, e reis sairão de ti. Estou velho, Senhor, quero só que você ande na minha presença e procure ser perfeito. Estou cansado, Senhor, eu quero só que você ande na minha presença e procure ser perfeito. Eu estou desanimado, Senhor, eu quero só que você ande na minha presença e procure ser perfeito. Eu ainda tenho um plano: farei de ti nações e reis sairão de ti. Uma promessa para um homem que tinha 99 anos. E tem uns crentes hoje, e tem hora que eu olho assim, e permita a expressão nordestina, parece uma vaca arriada dos quartos, que não consegue ficar em pé mais. Precisa que alguém esteja auxiliando todo o tempo. Minha filha, você não vai viver com o povo lipagiano, não. Você não precisa de babá espiritual, não. Ganhe marra. Deus não quer você com muletas espirituais. Deus quer você livre. Vivendo a fé livre, sabendo que você é eleita, preciosa, herdeira, escolhida, nação eleita, povo adquirido, zeloso e de boas obras. Se posicione, porque a hora da igreja na terra é para crentes posicionados. Deus falou com Abraão, falou ou não falou? Vamos lá, agora Deus falando com quem? Com o filho de Abraão. Você está percebendo que Deus fala com o pai, fala com o filho, fala com o neto, porque Ele é Deus de gerações, é Deus de família. Quando chega em Gênesis 26, versículo 2, 3 e 4, diz assim, falando com Isaac: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. E o que? E o que? A quem? Confirmarei. Vamos todo mundo dizer junto: confirmarei. A história que eu falei para o seu pai permanece de pé. Ande aqui na minha presença. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente, o que é que acontece? Serão benditas todas as nações da terra. Você dá para você adorar este Deus, que a promessa dele vai passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Os teus filhos vão viver promessas que Deus te fez hoje aqui. Falou com Abraão? Falou com Abraão? Sim ou não?
Falou com Isaac? Sim. Vamos lá, Gênesis 28. Deus falando com o neto. Jacó. Gênesis 28, versículo 13, 14 e 15. E eis que o Senhor estava em cima dela. Dela quem? Da escada. E disse o Senhor: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, ou seja, grande demais. E estender-se-ão ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e em tua semente serão benditas. Serão benditas. Versículo 15. E eis que estou e te guardarei e te farei tornar esta terra, porque não até a visão da escada de Betel. Eu não te deixo até que eu haja feito. Era Deus já falando com o neto. Aquilo que eu prometi lá atrás a Abraão, aquilo que eu confirmei a Isaac teu pai. Eu estou dizendo a você, eu não largo você enquanto eu não cumprir o que eu disse lá. Oh, aleluia. Agora olhe para quem está do seu lado e diga: está com medo de quê? Uma promessa é de pai para filho, de filho para neto. É de pai para filho, de filho para neto. Fica em pé adorando a Deus. Irmã Raimunda, esse aqui é seu, minha filha. Glória a Deus. Nós vamos orar. Mas eu gostaria de convidar a cantora para cantar aquele mesmo hino, pode ser? Conte, minha filha, aquele mesmo louvor que você cantou agora por último. Oh, aleluia. Nós vamos adorar a Deus. Eu vou orar e logo em seguida ela já entra cantando. E a gente canta com ela, tá bom? Você entendeu o que é uma promessa? Promessas que foram feitas na sua vida, elas vão perdurar na vida dos seus filhos. Promessas que foram feitas na sua vida, elas vão perdurar na vida dos seus netos. Eu nunca esqueci, irmã Cleonice. Foi aqui no Disseu, julho de 2012. Deixa eu abrir esse parente rapidinho para contar. Essas mulheres me amam e não vão me aborrecer por isso não. Eu estava para vir para cá, para esse congresso. Minha filha Midian estava grávida do meu primeiro netinho. E eu não tinha marcado compromisso com ninguém, só com Cleonice. Só que eu marquei exatamente mediante a probabilidade do nascimento da criança. A probabilidade era que o menino ia nascer entre o dia 25 a 31 de julho. Mas minha filha teve uma diabetes gestacional. O caso complicou. A médica não pôde continuar, porque ela tinha que ser transferida para um hospital que tivesse UTI neonatal. Resultado: a minha filha foi para Natal e eu já estava vindo para o aeroporto de Fortaleza para pegar o voo aqui para Teresina. Eu não podia ligar e dizer: Cleonice, eu não vou. Porque Cleonice tinha compromisso com vocês, com a igreja. E eu dizia no meu coração: Deus, eu queria tanto assistir o parto da minha filha. Ver o meu netinho, nem assistir o parto. Eu queria tanto estar lá no berçário, ser a primeira a ver o meu netinho. Eu me programei de todo jeito. O menino ia nascer no final do mês e agora teve que ser antecipado por causa dessa diabetes gestacional. Minha filha ficou lá em Natal, a médica não pôde ir. E lá em Natal, dentro do plano de saúde dela, os médicos, quando pegavam, que viam o quadro, ninguém se interessava de fazer o parto da menina. Eu estou dentro do contexto de uma descendência, vivendo uma promessa. E estou eu no aeroporto de Fortaleza, angustiada. Irmão, era uma angústia. Hoje eu me entendo porque é que o povo fala que chama-se angústia de estrangulamento da alma. Eu estava com minha alma estrangulada. Eu me lembro que eu almocei, comi bem pouquinho, e peguei um picolé na praça de alimentação do aeroporto de Fortaleza. Comecei a chupar aquele picolé e eu liguei. Quando liguei, quem atendeu foi o meu genro. Eu disse: meu filho, e aí? Ele disse: ela já foi a vários obstetras, mas nenhum quer pegar uma gestante que desceu de paraquedas no colo deles com a diabetes gestacional para fazer o parto. Eu disse: mas vocês têm que se posicionar, porque vocês pagam um plano de saúde, não é barato.
E tem que ter um médico para fazer o parto dela. E aí eu peguei, antes eu tinha ligado para ela e dei tipo assim uma bronca nela, porque ela é bem calma, ela é bem medida nas palavras, e eu sou mais alvoroçada. Ela puxou o pai. Eu sou mais a colérica, né? Assim, decide logo. E ela não, ela é bem reservada, assim como o pai. E quando eu liguei da segunda vez, aí eu liguei, dei aquela bronca nela, e ele disse isso, eu chamei ela: minha filha, se posicione, essa criança pode entrar em sofrimento. E pá. Eu fui imprópria, porque aquilo não era o momento de eu falar aquilo. Eu não tive sabedoria nessa hora. Aí a pouco estou eu muito angustiada no aeroporto, quando de repente o aeroporto de Fortaleza lotado. Eu estou dentro do contexto do Deus que promete ao pai, ao filho e executa no neto. Quando de repente o aeroporto cheio de gente, mês de julho, gente desembarcando, embarcando de férias. Lá veio um moço, até hoje eu não sei se aquele moço era uma pessoa ou era um anjo. Até hoje eu não sei. Não sei. Ele veio e eu vi que ele se destacou, porque o moço era bonito, gente. Um rapaz de uma barba muito bonita, uma veste branca, ele estava todo de branco. E ele chegou onde eu estava, botou a mão na mesa, olhou assim e disse: Deus manda lhe dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor cuidou de você até aqui, das suas 3 filhas. E por que é que você teme que Ele não vai cuidar do seu neto? Você é um Deus muito lindo, né? Vai naquele lugar e prega e diz o que Ele é. E não se preocupe, porque não vai ser do teu jeito. O Senhor vai preparar toda a equipe para fazer o parto da sua filha. Eu comecei a chorar, baixei a cabeça, comecei a chorar. Quando eu levantei a vista, já não vi mais o moço. Saí no aeroporto procurando para ver, para falar alguma coisa, não vi mais. Aí a pouco eu liguei de novo e disse: Fernando, cadê ela? Ele disse: ela está aqui chorando, desde que a senhora falou com ela, que ela ficou angustiada, está chorando. Eu disse: Fernando, eu errei, deixa eu falar com ela. Eu disse: minha filha, Deus falou comigo agora. O Senhor vai preparar o médico, vai preparar a equipe, você vai ser bem-aventurada. Oh, aleluia. Eu vim, preguei os dias que tinha que pregar aqui. Quando foi de noite, o telefone tocou. Aí meu marido estava em casa, nessa época eu viajava só. Ele disse: minha filha, quando você chegar aí de Teresina, a gente vai, já vai estar com as malas arrumadas, porque 4 horas da manhã a gente vai para Natal. Apareceu um médico que vai fazer o parto de Midian. Ela disse que quando entrou num consultório de um médico que ela nunca viu, ele botou a mão na barriga dela e disse: para mim você entrou em trabalho de parto amanhã. Chamou a secretária dele, disse: cancele toda a minha agenda de amanhã. Amanhã o meu compromisso é fazer o parto dessa menina. É esse o Deus que nós servimos, o Deus de gerações.